Olá, esse é o segundo vídeo da síntese das descobertas freudianas. Quem tiver interessado, essa síntese foi elaborada pelo psicanalista alemão Erich Fromm num livro bastante conhecido chamado Rever Freud. Vamos agora à frase da segunda descoberta freudiana. A segunda descoberta é: a maioria das pulsões não é consciente para o homem. Ele explica o próprio comportamento para si mesmo como resultado de causas sensatas, enquanto age, sente e pensa de acordo com essas forças inconscientes que motivam seu comportamento. Vamos destrinchar a frase. Freud descobriu que existe uma diferença profunda entre a intenção consciente e o gesto e a ação inconsciente. Significa dizer que Freud descobriu que existe uma profunda distância entre o que a pessoa fala e o que a pessoa faz. Obviamente que as intenções costumam ser racionalizadas. Existe uma diferença entre o que o indivíduo gostaria de ser, fazer, viver e o que ele realmente consegue ser, fazer e viver. Essa diferença, essa contradição humana é a distância que o indivíduo estabelece entre a consciência fantasiada, o que ele gostaria, e o inconsciente, que geralmente está nas ações, estão nos sonhos, nos sintomas. Então, Freud percebeu que existe uma distância fundamental entre esse inconsciente, esse gestual, essa ação, esse comportamento humano, e como ele entende, como ele pensa que se comporta. A maioria das pulsões, ou seja, a maioria dos desejos, não é consciente para o homem. Ou seja, o ser humano não sabe sobre a própria inconsciência, o que não impede de executá-la. Independente do discurso racionalizado, do discurso sensato, do discurso lógico que esse ser humano estabelece para si mesmo. Ou seja, independente do que o ser humano explica sobre si, a causa do comportamento, ou seja, do sentimento, diferente do que ele fala, essa causa não é percebida. O que comprova essa tese freudiana é a incapacidade que o indivíduo tem de melhorar, mesmo explicando para si todas as necessidades de uma mudança. Ou seja, independente, o indivíduo sabe que precisa melhorar em tal aspecto ou em tal aspecto da vida. Ele sabe das importâncias, ele sabe de que seria realmente muito importante para ele mudar um determinado comportamento, um determinado jeito, uma determinada conduta. Mas ele, independente da racionalidade, independente da lógica dessa explicação, ele entende racionalmente, conscientemente de que seria importante, ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não tem acesso às pulsões inconscientes. Ele não tem acesso ao que move, ele não sabe porque se comporta como se comporta. Independente desse comportamento, muitas vezes prejudicar ele, prejudicar os outros, prejudicar todo o ambiente. Ou seja, somente a conscientização do inconsciente, somente a conscientização das pulsões, somente a percepção do desejo de origem inconsciente permite a alteração dessa repetição, desse comportamento repetitivo, tão comum ao sofrimento emocional. Um exemplo que eu posso dar, a pessoa que sofre de um sintoma, depressão, ele sabe conscientemente, ele sabe racionalmente que ele deveria sair da cama, que ele deveria ir para a luta, que ele deveria ir para a vida, mas ele não consegue. Por que ele não consegue? Porque ele não sabe por que ele deseja o que deseja. Ele se defende excessivamente do próprio inconsciente. Ele tem um excesso de processos defensivos, um excesso dessas defesas que impedem que ele tenha acesso às suas pulsões, ao seu desejo. E esse conteúdo impedido, um passado, obstado de vir à consciência, vai ser representado através de cada um dos sintomas.
Ou seja, a segunda descoberta freudiana é de que existe uma profunda distância entre o que o indivíduo pensa e o que o indivíduo sente. E que essa distância muitas vezes faz ele não compreender por que estrutura a vida como estrutura, por que vive como vive, por que faz o que faz. Independente dele conscientemente, racionalmente, entender que esse comportamento não é bom. Um dos objetivos da análise é que o indivíduo tenha consciência, ou o máximo de consciência, do próprio inconsciente, evitando essa distância, trazendo um maior conhecimento da própria ordem desejante. O efeito colateral, vamos chamar assim, entre aspas, o efeito colateral disso é a redução do sintoma. O indivíduo passa a dar menos explicações sensatas, racionais e lógicas por ter mais acesso ao próprio inconsciente, reduzindo assim o sofrimento psíquico. Essa foi a segunda descoberta do Dr. Sigmund Freud. Esse é o segundo vídeo de uma série de 7. Espero que você esteja gostando. Curta e compartilhe nossa página. Até o próximo vídeo.